Doutora Marcela Garcês veio conversar conosco sobre alimentação e imunidade. Tá super ligado uma coisa com a outra, não é, doutora? Regina. Obrigada por ter vindo. Nossa, Regina, um prazer enorme sempre estar aqui. Este dia particularmente, porque hoje é dia do médico. Hoje é dia do médico, no dia do médico estarmos aqui compartilhando conhecimento que promove saúde tem um significado para mim muito especial. Pois é, que feliz coincidência, né? Feliz coincidência. Aliás, parabéns para todos os médicos que participam deste programa. Só de olhar, a gente sabe o que faz bem e o que não faz, doutora. A gente sabe. A gente sabe. E não tem mistério. E quando falamos de imunidade, eu digo assim, a alimentação é a base, Regina. Não há como ter imunidade, resposta imune, o sistema imunológico funcionando adequadamente sem uma alimentação como base, uma alimentação saudável, equilibrada, variada e o mais natural possível. Logicamente, aqui a gente traz alguns elementos que são fontes de alguns nutrientes que a gente sabe que são imprescindíveis para as respostas imunes. Mas não é só isso. Temos que fazer a lição de casa, que começa pela alimentação. A alimentação é a base, depois a prática moderada de atividade física, modular, manejar o estresse da maneira que seja possível, com atividades recreativas, de lazer, atividades de afeto. Atividades de afeto, seja com amigos, seja com a família, seja com pessoas que você goste, seja fazendo as coisas que você goste de fazer, seja com as questões de espiritualidade. E ter bons hábitos de sono. Esses são os pilares das boas respostas imunológicas. E curioso porque a alimentação era uma coisa tão... Hoje, falar de alimentação, às vezes parece que você está trazendo um problema para a pessoa. Exatamente, porque... Não era assim. Era uma atividade prazerosa, fazia parte da vida, né? Agora virou um problema a hora que você fala que tem que ter coisas saudáveis, fala, ai meu Deus. Assim, são várias as questões, né, Regina? Eu digo, a alimentação... É algo que, primeiro, que nós passamos por um problema mundial em que as pessoas ficaram mais focadas com relação à sua saúde e alimentação, como eu disse, passou a ser prioridade para todos. Depois temos as questões econômicas, etc., de falta de acesso. E temos a outra grande questão com relação à alimentação inadequada, que é o estilo de vida das pessoas, que preferem comer comidas que tragam conforto emocional, comidas mais fáceis de consumir, quer dizer, de abrir um pacote e consumir esses alimentos. Falso conforto emocional, porque uma coisa que te faz bem em 10 minutos, mas vai te fazer mal a longo prazo, não é conforto emocional. Não, aí eu digo, o conforto emocional é relativo, quer dizer, tem pessoas que vão perpetuando paladares que a gente chama de infantis, mas na verdade essa criança que foi lá na sua primeira... de outras coisas. Essa criança que lá na primeira infância passou a ter vínculo com açúcares, alimentos ultraprocessados, industrializados, corantes, etc. Essa criança recebeu esse hábito de alguém que a alimentava. A criança de primeira infância, que eu digo até 2 anos de idade ou até 4, 5 anos, só come aquilo que chega a ela. Então, o hábito de adoçar os líquidos, de comer muito açúcar, de ter o açúcar, os doces, as guloseimas como um prêmio, como algo que é assim, dado como um prêmio, que a criança quer aquilo muito, etc. Então, na verdade, eu digo, o hábito alimentar é algo que o ideal era que tivéssemos este hábito alimentar saudável, etc., já lá na primeira infância. Mas sempre é possível, porque, assim, na minha prática médica, eu atendo pessoas de todas as faixas etárias, não crianças, porque não sou nutróloga pediátrica, atendo a partir da adolescência, e atendo pessoas com uma idade mais avançada, que chegam, eu agora não quero fazer sacrifício, não quero fazer mudanças, não quero fazer mais dieta. E, na verdade, é justamente, nunca é tarde. Uma pessoa que tem 60, 70 anos, hoje tem 40, 30 anos para viver e está no momento de educar o paladar. O paladar é treino. Então, se a gente acostuma o paladar a comer alimentos com o seu sabor original, comer as frutas e tomar água para matar a sede e comer as frutas com o seu paladar original,
essa pessoa vai evoluindo e vai cada vez menos adoçando as coisas, os líquidos, os alimentos adoçados, que é uma questão de treino. E com prazer E na com prazer, alimentação, inclusive que é daí a gente já nem sente tanto prazer de comer um alimento Exato. com muita gordura, com muito Nem açúcar, quer dizer, apetece. um alimento que não seja saudável, cheio de corante, você come aquilo e Nem nem apetece. sente-se bem. Vamos aos mitos e verdades, então. É mito ou verdade que a má alimentação reduz as defesas do organismo? Certeza. A alimentação é, como eu disse, o primeiro fator, é algo, quando a pessoa quer ter uma boa imunidade, é o primeiro passo, é o primeiro cuidado que deve se ter. Então, assim, observar se em todas as refeições nós temos uma quantidade adequada de proteínas, para ter as respostas imunológicas adequadas, as imunoglobulinas são proteínas, são reações proteicas. Se tem um intestino que funciona adequadamente, se tem um bom aporte de fibras, um bom aporte de vegetais e frutas, em torno de 3 a 5 porções de frutas e vegetais ao dia, nos dão a quantidade adequada de fibras, vitaminas, minerais e antioxidantes que são essenciais para o bom funcionamento do sistema imune. Então, além do que, como eu disse, as proteínas, os carboidratos que vêm desses vegetais, das frutas, dos legumes, etc., alguns cereais integrais, grãos como feijões, ervilhas, grão de bico, soja, lentilha, tudo que dá em vagem é proteína de origem vegetal, não é carboidrato, é proteína. Então, aquelas pessoas que têm a opção ou não gostam ou não querem comer proteínas, alimentos de origem animal ou grande quantidade de carne, têm a possibilidade de comer proteínas através dos grãos chamados leguminosas, que são todos os grãos que dão em vagens. É mito ou verdade que a imunidade tem relação com o intestino? Bom, o intestino, eu digo assim, existe uma frase que a gente usa, inclusive em aulas para médicos e estudantes de medicina, eu digo, toda doença começa no intestino e todo tratamento, toda a cura de uma doença inicia pelo tratamento do intestino. Um intestino que não funciona adequadamente, a maior quantidade das respostas imunológicas no nosso organismo, a maior interface com o meio externo é o revestimento do intestino. E existe um tecido linfóide, chama-se tecido linfóide associado à parede do intestino, que é justamente ali onde ocorre a maior parte das reações imunológicas. E é um intestino em desequilíbrio ou que não funciona adequadamente ou que tem alterações, seja de microbiota intestinal ou de reações inflamatórias na sua parede ou alérgicas, esse intestino faz com que as respostas imunológicas que ocorrem associadas à parede do intestino não ocorram adequadamente. Verdade, super verdade. Super verdade. É mito ou verdade que tomar suplemento de vitamina C diariamente previne gripes e resfriados? Isso é mito. Na verdade, o aporte adequado de vitamina C, tomar suplementos para não ter resfriados, suplemento de vitamina C para não ter resfriados, isso é mito. Não é garantia nenhuma que se você tomar um suplemento de vitamina C, e particularmente aquelas pessoas que tomam suplementos de vitamina C e têm uma dieta totalmente desequilibrada, um estilo de vida Resolve não nada. saudável, enfim, não resolve nada. Nem absorve. A vitamina C, nós temos estudos que demonstram que a vitamina C suplementar, aí tomando além daquilo que você come, como uma laranja já é o aporte necessário de vitamina C, ou um limão inteiro já é o aporte necessário de vitamina C. Os principais alimentos que têm vitamina C são as frutas cítricas, as folhas verdes escuras e outras frutas também, como abacaxi, morango, kiwi, acerola, enfim. A vitamina C, tomada no início de um estado gripal, quer dizer, no início de um processo gripal, que pode ser uma gripe ou um resfriado simples, nós temos estudos que demonstram que a vitamina C, um aporte maior de vitamina C, reduz a quantidade de dias que você tem sintomas. Isso pode ocorrer, por isso que existem os produtos de suplemento de vitamina C com 10 unidades, que são os efervescentes, que são próprios única e exclusivamente para serem tomados
no início e por apenas 10 dias. Porque esses produtos trazem riscos se forem tomados por um longo período por conta do veículo que se usa. O efervescente não é interessante para ser tomado por um longo período, porque ele traz muito oxalato, ele traz uma forma de vitamina C que é para ser tomada por apenas 10 dias. Por isso que a embalagem tem 10 unidades. Aí, para prevenir, não, porque se a pessoa tomar suplemento de vitamina C e não fizer o resto do serviço, quer dizer, do trabalho de casa, ela não tem garantias nenhuma que não vai ter resfriado. Agora, de tudo que eu escuto aqui, como as verduras de folhagem verde escura fazem bem? As folhas verdes escuras, elas são fontes de vários minerais, vitaminas. Na dúvida, vai no verde escuro. Elas são imbatíveis. Quando você está pensando em antioxidantes, carotenoides, polifenóis, mais os componentes sulfurados, verde proteção escuro de DNA, folhas verdes escuras. Incrível. Então aí entra o espinafre, brócolis, a rúcula, a acerola, a selga, a escarola, a selga, agrião, a folha do brócolis. Então vamos falar o que não é. A couve. O que não é. Alface. Alface branquinha, mas não alface mais escura até pode. Mas a alface, aquela branquinha, aquela americana, ela não é uma folha escura. Isso. Mas ela é uma fonte de fibra, é uma fonte. Sim, mas é entre por exemplo. Mas assim, o melhor é uma alface, porque existem uns alfaces... tem uma romana que é uma delícia, exatamente, bem escurona, assim. A couve. Então, da classe da couve, que são couve de Bruxelas, a folha do brócolis, o repolho, que tanto o roxo como mais o verde, que seja mais escuro. Então, sempre que a gente puder escolher folhas mais escuras, a escarola, o almeirão, o agrião, a rúcula, esse entra numa Catalônia, outra... tão gostoso, Catalônia. Então, assim, as crucíferas, que são da classe da rúcula, que é brócolis, a folha do brócolis. Eu falo sempre isso porque folha de brócolis e folha de beterraba não são para jogar fora, são para consumir, seja na forma de salada, na forma de refogado, porque a beterraba, a folha da beterraba tem mais nutrientes do que o tubérculo, muito mais. E a folha do brócolis é uma folha igual uma couve, com todos os benefícios da couve. Dá para fazer suco verde, dá para fazer salada. Só o buquê, jogam fora. Quando você vai à feira, que dá tempo, porque, por exemplo, no mercado às vezes não dá tempo, só tá lá a beterraba, solta. Mas a feira, num sacolão, você pede para não limpar. Pede para não limpar e usa em casa. Já venho, doutora. Minutinho. Vamos falar com a doutora, continuar a conversa com a doutora Marcela Garcês sobre imunidade e alimentação. Vamos para as perguntas do pessoal de casa? Vamos para perguntas. Bora lá então. Poliana, eu tenho insônia e sofro muito para dormir. Dormir mal pode interferir na imunidade? Pode sim, Poliana. Dormir mal, como nós falamos, o sono adequado é um dos pilares das boas respostas imunológicas. E dormir mal faz com que, ou um sono irregular, quer dizer, a pessoa não tem ritmo, dorme um dia pela manhã, outro dia dorme à tarde, vai para balada ou trabalha à noite, etc. Ou a pessoa que dorme muito poucas horas. Também interfere na imunidade, porque interfere numa coisa chamada ritmo circadiano, que interfere na liberação de hormônios que impactam no sistema imune. Então, dormir mal interfere e muito. E o que eu posso... Existe alguma alimentação que vai me ajudar a estimular um sono de melhor qualidade? Existem vários alimentos que são fontes de um aminoácido chamado triptofano, que estão nas proteínas, mas não obrigatoriamente. A banana é fonte de triptofano, as castanhas, as sementes, as castanhas são fontes de triptofano. O triptofano é um aminoácido a partir do qual nós produzimos serotonina e melatonina, que é o hormônio do sono. Quer dizer, na verdade, é uma proteína, um hormônio proteico que faz com que a pessoa não só desencadeie o sono adequadamente, como tenha um sono de boa qualidade. Ao longo do dia, então, coloca esses alimentos ao longo do fontes dia. de triptofano. Tá. Mais uma pergunta. Maria Fernanda, nome da minha irmã. Por que algumas pessoas adquirem infecções com mais facilidade do que outras? Por conta das respostas imunológicas. Na verdade, a pessoa tem que observar como está o seu estilo de vida. Eu não digo só alimentação. A alimentação, a prática de atividade física,
como está o estresse. O estresse é um dos fatores que mais impacta as respostas imunológicas. Estresse mina, gente. Estresse é uma coisa de maluco. E a outra coisa, quer dizer, a função do intestino. Então, a pessoa tem que observar. Se ela começa a ter infecções de repetição, seja respiratório, sejam infecções urinárias de repetição, candidíase de repetição, isso normalmente denota algum desequilíbrio ou alguma deficiência. O ideal é procurar o seu médico de confiança e fazer exames, observar. Às vezes você tem que fazer uma correção de nutrientes. E eu quero falar aqui, eu respondo o Instagram do programa sempre que posso e as pessoas falam, a doutora não fala de suplementação. Eu sou uma entusiasta da suplementação. Acho que, por exemplo, o ômega 3 é um nutriente que, infelizmente, a dieta ocidental não nos oferece. E é interessante tomar suplementos. Mas o que não é interessante é as pessoas se autossuplementarem, porque os suplementos trazem também, às vezes, riscos. Então, existe algum tipo de segurança com relação aos suplementos. Os suplementos que você pode entrar na farmácia e comprar livremente, normalmente estão fora do balcão da farmácia. São os polivitamínicos, etc. E a pessoa pode comprar e tomar um ou outro, ou um ômega 3, etc. Se tiver que pedir para o balconista, isso é medicamento. Aí é um nutriente que está com uma dose muito alta que é para corrigir deficiência. E aí tem que passar por uma prescrição médica, idealmente. Lembrando que a suplementação também precisa respeitar uma certa dose, e a dose é individual. Individual, e existem doses tóxicas de nutrientes. Então, eu sou uma entusiasta, minha vida... a minha profissão é suplementar, organizar a alimentação e ensinar isso para os meus colegas, meus alunos médicos e estudantes de medicina. Mas a suplementação não é algo que se faz assim, olha, entra na farmácia e tome o que você quiser. Tem consequências. Não dá, tem consequências. Próxima pergunta, Ingrid. Eu peguei uma gripe forte recentemente e ainda não estou curada. Quais vitaminas seriam importantes suplementar após a gripe? Olha, Ingrid, normalmente não sequelas, mas os sintomas residuais da gripe são normalmente tosse residual, enfim, a pessoa uma coriza, etc. Isso, na verdade, não vai resolver com vitaminas, vai resolver com, às vezes, medicamentos. O ideal é que se isso se continue se arrastando por muito tempo, às vezes nos indica alguma deficiência de nutrientes que tem que ser corrigida, que tem que ser prescrita uma dose superior ou um medicamento mesmo, mucolítico, ou para tosse, algo que melhore a tosse. Às vezes ficou alguma sequela pulmonar, enfim, tem que ser observada. Quer dizer, uma gripe que se arrasta muito tempo, um mês, por exemplo, não é normal. Tá. Não é normal. Não adianta querer tomar vitaminas que isso não vai resolver. Tá. Mais uma pergunta. Liliane. Shots para a imunidade realmente ajudam e suco verde? Tudo é suco verde. Então, os shots matinais e os sucos, eu sou também uma entusiasta da inclusão de alimentos funcionais. E esses dois exemplos são alimentos com funcionalidade. É um suco funcional, o suco verde, que pode ter inúmeras receitas, e os shots também têm inúmeras receitas que têm funcionalidades. Esses dois alimentos funcionais e outros alimentos funcionais não são medicamentos, não tratam doenças instaladas, mas são complementares tanto para a prevenção como para o tratamento complementar que deve ser feito se tem uma doença instalada. O tratamento é medicamento, é tratamento médico. O que acontece? As pessoas receitam isso para tratar doenças, quer dizer, seja para tratar uma dislipidemia, um colesterol alto, uma hipertensão, quer dizer, esses alimentos são alimentos funcionais e alimentos funcionais se prestam a prevenir doenças e promover saúde, diminuir a prevalência de doenças na população que os consome com frequência. Ponto. Pensar numa alimentação... Então, a gente fala saudável, já fica, parece que vem a tarja de chato embaixo, né? Mas pensar numa alimentação mais saborosa, mais funcional, num primeiro momento pode parecer mais um problema para a saúde, mas não é. A longo prazo é a solução. É investimento em saúde, é promoção de saúde. Você vai viver melhor. É prevenção de doenças. Na verdade, a gente com os alimentos não quer curar rapidamente doenças instaladas, mas mesmo as pessoas que têm doenças instaladas, se tiverem, além do seu tratamento medicamentoso, um hábito alimentar adequado, um estilo de vida saudável, mude
padrão e o seu estilo de vida, o que acontece? Essa pessoa vai ter essa doença melhor manejada, quer dizer, vai ter que tratar com menos medicamentos. Então, mas é mais caro. Mas o que você vai economizar aqui, talvez você gaste mais lá na frente com Regina, medicamento. Então, é um investimento. A alimentação saudável não é mais cara. Ela depende de escolhas e é mais trabalhosa. Mas ela não é mais cara. A pessoa requer um tem planejamento. que planejar, ir no sacolão, comprar mais vezes. Ir à feira. Ir assim, existem frutas próprias da estação, vegetais próprios da estação. Dá um trabalho, por exemplo, cozinhar um arroz e feijão, se depende te demanda um tempo. Abrir um pacote de biscoito recheado não te demanda muito tempo. Não se compra. Mas o custo em termos financeiros é mais ou menos igual, se você for pensar. Então, o alimento, esse que não é saudável, que é um alimento que traz muito sal, muita gordura, muito açúcar, etc., que é o alimento que está empacotado com um monte de ingredientes que nós chamamos de ultraprocessados, esses alimentos não é que são proibidos, mas são para serem consumidos muito raramente. Não deveriam nem ser chamados de alimentos, né? Poderia ser petisco, poderia exatamente, ser... guloseimas. E não devia alimentos. Nem chamar alimento, nem doutora. Alimento. Guloseimas ultraprocessados. Vamos dar um outro nome para isso. Exatamente. A hora que você muda o nome, às vezes a pessoa desperta, né? Exatamente. Conversei com a doutora Marcela Garcês, que é médica nutróloga, que nos dá a honra da sua visita, porque ela vem em São Paulo esporadicamente, é de Curitiba. O Instagram da doutora é DRA Marcela Garcês, DRA de doutora Marcela com 2 L's, Garcês com Z no final. Marcela Garcês. Curitiba tá frio, tá calor? Como é que tá? Curitiba, eu essa semana estou trabalhando aqui, tá então aqui. Eu volto para Curitiba hoje à noite, mas semana que vem já estou aqui, porque São Paulo eu fico metade do tempo, tenho uma vida aqui. São Paulo atrai a gente. Tenho uma vida aqui, tenho um filho que mora aqui, tenho um filho que mora aqui, eu trabalho aqui, então eu tenho uma vida aqui. Eu inclusive, talvez assim, a evolução seja vir e ficar mais tempo aqui, menos em Curitiba, apesar que amo a minha terra, que é fria, que é fria. Tava muito frio, semana passada frio de verdade. Então, bom retorno. Obrigada. E até breve, doutora. Até breve.